Olá, bem-vindos. Estamos aqui com Jorge Portugal, que é diretor-geral da Cotec, a Associação Empresarial para a Inovação. E vamos falar um pouco sobre a inovação que é necessária neste contexto de grande pressão regulatória, em termos de sustentabilidade. Jorge, muito obrigada por estar aqui connosco. Ahm, Obrigado. a propósito do que acabo de apresentar, deste forte contexto regulatório, ia começar por lhe perguntar sobre um selo que desenvolveram recentemente, o Inovadora Green, que no fundo avalia o grau de inovação e sustentabilidade das empresas. O estatuto foi lançado em meados de fevereiro, e então gostava de começar por saber como é que tem sido a adesão, o volume de candidaturas que têm tido até agora. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no ECO. O ECO também é verde, mas eu começaria por dar um enquadramento, antes de irmos ao inovador, dar um enquadramento sobre esta questão das empresas e a sua relação com a sustentabilidade. Nós vemos hoje em Portugal e eu diria na Europa dois tipos de empresas. Aquelas que efetivamente têm capacidade de inovação, capacidade tecnológica para olhar para os seus processos produtivos, para os seus processos de negócio e ver que, e eu agora estou aqui a pensar um bocadinho em empresas de natureza mais industrial, os serviços são um bocadinho diferentes, é um bocado diferente, mas na empresa industrial de ter a capacidade de ser mais eficiente na utilização de matérias-primas, de energia, utilização de formas mais sustentáveis de produção da própria energia que utilizam dentro dos seus espaços de produção, seja a questão da utilização também de recursos como recursos hídricos, seja na produção de resíduos, e aqui resíduos de toda a espécie, incluindo emissões, e depois o próprio ciclo de vida, digamos, da produção. E ciclo de vida significa aquilo que é o comportamento ambiental do produto e inclusive no final da sua vida útil. Por isso, as empresas que têm capacidade tecnológica e capacidade de inovação ao longo, digamos, de todas essas fases do seu processo produtivo, são aquelas que também, do ponto de vista de eficiência, estão a procurar essa eficiência, porque maior eficiência significa custos mais baixos, e em muitos casos, maior eficiência coincide com maior sustentabilidade, porque significa a utilização, digamos, de uma forma mais por dentro dos recursos, menos emissões, a utilização de resíduos como subprodutos do próprio negócio e, portanto, valorização desses subprodutos. E por isso essas empresas, eu diria, estão já, independentemente da sua escala, são PMEs ou são grandes empresas, estão exatamente já no caminho da sustentabilidade. Podem estar mais avançadas ou menos avançadas e, claramente, hoje temos empresas em diferentes, de acordo também com o seu setor, em diferentes estádios da sua sustentabilidade. Claramente aqui estamos a falar de sustentabilidade ambiental, porque quando também podemos falar de sustentabilidade social, em termos do seu modelo, digamos, das suas condições de trabalho, por exemplo, os acidentes de trabalho, as doenças profissionais, curto e médio prazo. Estamos a falar de equidade profissional, diversidade, portanto, isso são condições também que são importantes para a sustentabilidade da empresa e a própria relação da empresa com o território. Com, digamos, o local onde ela está instalada, portanto, a forma como também traz essa... E, portanto, nessa perspectiva, nós olhamos para essas empresas estão já a fazer esse caminho, embora em muitos casos não tenham, digamos, muitas delas não tenham, digamos, formalmente, não reportem ou não recolham esses indicadores do ponto de vista formal, em termos daquilo que são as exigências do ponto de vista de reporting que estão já dentro dos estándares. O que nós vemos, e depois há as outras que não têm esta capacidade de inovação e, portanto, estão a trabalhar, mas têm mais dificuldade, digamos, em melhorar sistematicamente os seus recursos, o seu ambiente de trabalho. Têm por uma questão de setor, de atividade, porque é que não têm tanta capacidade de inovação? Essa digamos, tem a ver com vários fatores. Desde logo, tem a ver com um fator, digamos, de decisão de investimento. Portanto, a inovação, tal como o crescimento, a internacionalização e o crescimento internacional, são decisões de gestão, decisões discricionáries. Certo. E por isso eu invisto em inovação. E inovação significa adaptar-me a trazer, digamos, novas soluções para exatamente aquilo que é o meu modelo de negócio. É um investimento que exige, que tem risco, mas que tem também um retorno e que permite à empresa, digamos, adaptar-se a novas condições de mercado. Aquelas que não têm, começam desde logo porque começam por ter
ou não ter, neste caso, capacidade de desenvolvimento tecnológico próprio. E isso passa, por exemplo, por ter ou não ter capacidade interna, em termos de recursos, que permitam o desenvolvimento de novas soluções técnicas, tecnológicas. Não só uma decisão de gestão, mas também uma questão financeira. É uma questão, o investimento necessita, eventualmente, necessita, digamos, de capacidade financeira e músculo financeiro. Mas nós vemos que nós temos 38 mil empresas que exportam qualquer coisa, portanto estão no mercado internacional, das quais apenas uma em cada 10 tem capacidade tecnológica própria, portanto investe em investigação e desenvolvimento. E por isso estamos ainda muito longe, portanto o crescimento internacional, a exposição à concorrência intensa, pressupõe que efetivamente eu tenha a capacidade de melhorar sistematicamente a minha oferta, os meus processos, a minha eficiência, etc. E por isso, quando falamos de sustentabilidade, quando falamos de inovação, a sustentabilidade vai lado a lado com a inovação. Portanto, eu quando estou a introduzir um processo novo, mais eficiente, que consome menos energia, ou consome energia, digamos, produzida de uma forma mais sustentável, eu tenho, na prática, estou a introduzir custos, estou a criar custos mais baixos no negócio, mas ao mesmo tempo mais sustentabilidade em termos do negócio, a mesma coisa com as emissões, etc. E por isso o que nós vemos é que, e já lá vou à questão a inovação está no centro da capacidade da empresa. A inovação, digamos, rima com sustentabilidade. Não rima, mas é a mesma coisa. Sim. Porque não há sustentabilidade, portanto, isto é, a capacidade de criar no presente condições para que o negócio possa prosperar no futuro, dentro de condições de preservação dos vários tipos de capital, o capital social, o capital natural, etc. Por isso, nós vemos que, de facto, que se a empresa não investe no presente em novo conhecimento, em capacidade de transformar esse conhecimento, capacidade humana, capital humano, para transformar esse conhecimento em valor de mercado, em novos processos, novos produtos, etc., com outro nível, digamos, com outra perspectiva do ponto de vista da sustentabilidade do negócio, é evidente que a prazo a empresa é vítima da concorrência, as margens começam a apertar, porque esse prémio, digamos, de inovação, esse prémio, digamos, de valor não é atingido ou não é capturado e rapidamente a empresa começa a competir pelos custos mais baixos e isso não é sustentável. Com a sustentabilidade, hoje o que nós vemos é que os clientes exigem que não apenas, digamos, as soluções funcionalmente sejam melhores, mas também sejam sustentáveis. E, portanto, sustentáveis no sentido de consumo de recursos e produzidas em condições sociais, digamos, com normas minimamente aceitáveis. Portanto, é neste contexto que, digamos, vemos os dois tipos de empresas. O que nós reconhecemos com a Inovadora, e lançámos há 4 anos, este é o 4º ano, e que está a correr, eu diria, bastante bem, mas podemos também falar um bocadinho sobre isso. Mas só agora é que tem a parte de green. Este ano, a novidade, anunciámos, ainda não lançámos porque foi só anunciado, e já agora aproveito para dar aqui uma novidade. O Green, o nome Green era um nome um bocadinho restritivo, era um nome de projeto, mas de facto o que nós vamos chamar é Inovadora Evolution, e Evolution também tem a ver com sustentabilidade. E por isso o Green era um bocadinho limitativo, porque dava a ideia que só estava ligado, digamos, a... Mas o que nós temos já tínhamos, digamos, aquilo no Inovadora, ativos ou indicadores da empresa que têm a ver com a sustentabilidade, nomeadamente o investimento em investigação e desenvolvimento, Sim. Os direitos de propriedade intelectual, portanto, proteção desse mesmo investimento, os ativos que estão afetos à investigação e desenvolvimento na empresa, e, portanto, o que nós fizemos agora com o Evolution, com esta evolução, não foi mais do que alargar estas métricas para aquilo que nós chamamos o perfil de sustentabilidade. E aí fomos buscar o modelo proposto pela EFRAG no final do ano passado, que é compatível com as normas europeias de reporting de sustentabilidade. Então, eu começava por lhe perguntar, como ainda não foi lançado, quando é que as empresas podem começar a candidatar-se? Bom, para já, todas as empresas que vão ter este ano o Estatuto de Inovadora podem candidatar-se. Ok. Portanto, esse é o primeiro passo. A empresa tem o Estatuto de Inovadora, pode candidatar-se. O que é que este ano o que é que vão conseguir? Vão conseguir ter este rótulo de que deram o primeiro passo para reportar, enfim, aquelas que já não reportavam, porque nós temos inovadoras que são grandes empresas que já reportam Claro. fatores de sustentabilidade. Mas
para aquelas empresas que não reportavam, portanto, ficam com, exatamente de acordo com este perfil definido, standardizado, ficam, digamos, com este reconhecimento de que estão a reportar este perfil. Portanto, esse é o primeiro momento no tempo. Sim, mas reconhecem então que a empresa está a reportar, mas avaliam as métricas desse reporte, ou seja, para ter o selo é preciso apenas reportar ou reportar e ter É uma excelente pergunta, porque neste momento, nesta primeira fase, o que nós vamos reconhecer é que a empresa vai reportar, por uma razão muito simples, porque as empresas partem de níveis muito diferentes. E, portanto, não faria sentido estar a comparar empresas que estão em setores diferentes e com níveis diferentes das mesmas variáveis e depois dizer, olha, esta está melhor, esta está pior, mas pior e melhor relativamente a quê? E esta referência é que é importante. E a melhor referência é a própria empresa. Portanto, o que nós este ano vamos fazer é reconhecer que a empresa reportou e que existe um perfil de base, o perfil de partida, portanto, 2024, do perfil, digamos, de reporte de sustentabilidade, e depois, no próximo ano, a empresa a concorrer novamente a este indicador, nós já vamos poder perceber se a empresa melhorou ou não melhorou relativamente ao reporte deste ano, mas relativamente, digamos, ao seu. Para isso, nós temos que ter condições as métricas têm sempre calculadas sempre da mesma maneira e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar no modelo, que é fazer com que o modelo de base de reporting voluntário da EFRAG que seja, digamos, aplicado nas mesmas condições para as empresas e que as empresas saibam efetivamente responder às variáveis, recolher essas variáveis e fazer esse cálculo. Mas então vão simplesmente receber a informação de se as empresas reportam ou não, ou vão também estar a ser uma ajuda ativa nas empresas que querem reportar, mas que ainda não o conseguem? Temos que ser uma ajuda ativa, não pode ser de outra maneira, porque simplesmente colocarmos o modelo disponível não era suficiente, porque o modelo na sua base tem muitas ambiguidades no ponto de vista de cálculo. Okay. E por isso, opções de cálculo diferentes. E por isso, das duas uma, ou se definem exatamente de uma forma rigorosa e de uma forma standardizada como é que aquelas variáveis são calculadas, ou então, umas vezes o modelo sai com olhos azuis, outros com olhos verdes, outros com olhos castanhos, e obviamente para a mesma realidade. E mais do que isso, de um ano para o outro, a mesma empresa poderia, numa lógica, digamos, de não observar ou de poder, digamos, interpretar os indicadores de forma diferente, ou o cálculo dos indicadores, podia reportar o mesmo indicador de forma diferente. Por isso, o nosso trabalho na Cotec foi, ou está a ser, definir exatamente essas opções de cálculo das variáveis de recolha, das variáveis diretas e aquelas que são calculadas de uma forma indireta, e depois testar com os nossos associados e os nossos parceiros que já estão a reportar. E é isso que estamos a fazer, testar esse modelo para ver se eles, digamos, é aquilo que se pode dizer self-contained. Portanto, isto é, tem todos os elementos, todos os ingredientes para uma empresa poder responder de acordo, desde que tenha a informação de base da sua atividade empresarial, e com isso, digamos, temos aqui um modelo consistente, comparável entre setores, entre empresas, e comparável, digamos, entre diferentes momentos na sua recolha. Ok, então, no fundo, identificaram as métricas que, de acordo com a regulação que já foi emitida, são essenciais para as empresas. Regulação voluntária, neste caso não é regulação, permita-me, é uma sugestão, porque as empresas, digamos, as PMEs, não estão abrangidas agora nestas obrigações de reporting, só as empresas de maior dimensão. Mas elas vão ser obrigadas, digamos, a reportar indiretamente, porque as maiores empresas vão ser obrigadas e estas empresas, digamos, mais pequenas estão na cadeia de abastecimento e são fornecedores das empresas maiores e, portanto, por exemplo, para garantir aquilo que nós chamamos um novo nível de transparência e traçabilidade radical na cadeia de produção, é evidente que, por exemplo, vai ser necessário calcular emissões do tipo 3 e para isso todos os fornecedores que estão na cadeia têm que, independentemente se são PMEs ou não, vão ter que reportar também. Portanto, esta é uma contribuição que vai ser absolutamente necessária desde já. Portanto, não há ainda obrigatoriedade das PMEs reportarem, por um lado, mas há a necessidade dos clientes, digamos, que são obrigados a reportar, de recolher essa informação do lado dos seus fornecedores. Exatamente. Então, nesse caso, identificaram algumas métricas. Sabe-me dar uma noção de, no final da vossa análise, daquilo que provavelmente os clientes vão pedir aos seus fornecedores,
quantas métricas é que estamos a falar que as pequenas empresas vão ter de passar a reportar aos seus clientes à partida? Bom, esse é o principal problema, porque cada empresa, digamos, nesta altura não há nenhuma indicação, digamos, tem a ver com o nível de materialidade. Materialidade significa quais são os indicadores importantes para o negócio de uma determinada empresa. Certo. Tem a ver com essa materialidade própria da empresa e, portanto, cada empresa vai considerar os indicadores dessa materialidade, enfim, de acordo, o que faz criar aqui uma situação bastante particular, que é uma empresa fornecedora que tem, vamos imaginar, o setor automóvel, que é muito importante para a economia portuguesa, que tem diferentes fabricantes, diferentes clientes, podem ser Tier 1 ou OEMs, pode ter de cada cliente diferentes exigências de reporting e diferentes variáveis. Pode-me dizer, bom, mas então eles fazem um modelo único de report e depois vai orientando o modelo, as variáveis. É evidente que isso vai dar, digamos, estamos a falar, e já ouvimos das empresas dizer que os seus clientes estão a pedir questionários de mais de 100 perguntas, 150 perguntas. Agora imagine o que é uma pequena empresa ter pessoas só a recolher informação e a responder a questionários dos clientes. Por isso, nesta perspectiva, o que nós estamos a fazer do ponto de vista da Cotec, e aproveitando este modelo voluntário, é poder falar também com as empresas, portanto, dar este sinal às empresas maiores que vão começar a questionar e dizer, olha, têm aqui um modelo mínimo, que é um modelo que podem pedir aos vossos fornecedores e que vos permite recolher já também uma base de informação que é compatível com os standards de report. Portanto, na prática, estamos aqui a criar uma espécie de uma mediação entre aquilo que é informação de base que qualquer empresa necessitará de pedir aos seus fornecedores, independentemente da especialidade da sua independentemente da especialidade da sua materialidade. Portanto, este modelo voluntário já agora não exige materialidade, tem essa vantagem. Portanto, é um modelo genérico. Portanto, estamos a falar de um conjunto mínimo de variáveis e posso até dizer quais é que compõem basicamente. E, portanto, e também do lado das empresas fornecedoras, tem aqui a possibilidade de poder, trabalhar neste conjunto de partida e depois, à medida que vão ganhando experiência, vão largando este conjunto de partida e até incorporando a sua própria materialidade e, de certa maneira, também trabalhando com a sua cadeia de abastecimento. Portanto, isto é em cascata. Exato. Mas então, e para começar a introduzir, consegue dar-me exemplo de quais as principais métricas, aquelas que são incontornáveis? Muito bem, deste modelo mínimo. Modelo mínimo proposto. Eu diria que desde já estamos a falar as métricas de base, que são emissões, portanto é a utilização de energia e emissões de emissões. Mas, e, portanto, estamos a falar de consumo de energia, estamos a falar de consumo de energia, digamos, de fontes renováveis e não renováveis. Estamos a falar de emissões tipo 1 e tipo 2, que na prática é importante para depois calcular aquilo que são as emissões tipo 3 dos fornecedores. Estamos a falar de poluição do ar, da água e do sol. Estamos a falar de biodiversidade, estamos a falar de utilização de água, portanto recursos hídricos, e depois estamos a falar de recursos ou de variáveis associadas com a economia circular. E aqui a economia circular tem a ver com o conteúdo reciclável, portanto a matéria-prima reintroduzida no processo produtivo, tem a ver com taxas de reciclagem, tem a ver com a geração anual de resíduos, e resíduos por vários tipos, e tem a ver com, digamos, quanto é que destes resíduos são utilizados, são usados para reciclagem. Algumas destas variáveis são muito difíceis de calcular. Portanto, algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Por isso, agora, é importante de alguma forma que as empresas fiquem sensíveis que estas variáveis são uma base, que foi uma base, digamos, negociada por um conjunto de especialistas e que, no meio de todas as variáveis possíveis, que era, digamos, encontraram esta base. Depois, do lado social, há claramente, digamos, estamos a falar de indicadores de equidade salarial. Sim. Estamos a falar de equidade de género. Estamos a falar de acidentes de trabalho. É sempre um tema, portanto, segurança e trabalho, acidentes e fatalidades.
e portanto, por exemplo, gaps de salariais entre o mínimo e o máximo. É evidente que tudo isto estas variáveis, estas são muito mais simples de calcular, muitas delas as empresas já estão a reportar para outros fins, e por isso eu diria que a parte digamos, do reporte ambiental é uma parte mais, alguma aqui, a parte de energia, isso já vem quase na fatura, não é? Portanto, e da água. Há outras que não, há outras que vai ser necessário, mas o que nós testamos já com as nossas empresas com as nossas empresas associadas que já reportam, é que, enfim, para uma empresa que já tem experiência na recolha e tratamento desta informação, não é, digamos, não é um grande problema. Para quem não tem experiência de recolha desta informação e sistematização digamos, precisa de recolher essa informação, mas também o cálculo dos indicadores indiretos também exige, digamos, aqui algum cuidado, e é aqui onde a Cotec também entra para normalizar aquilo que é as variáveis, o cálculo das variáveis indiretas. A Cotec está a dar essa ajuda, pelo menos na identificação do que é que tem de ser feito. No entanto, fico curiosa com o que é que acaba por exigir na prática das pequenas e médias empresas. Será basicamente necessário aumentar os recursos humanos, ter uma equipa focada nestes assuntos? Como é que as pequenas e médias empresas podem lidar da melhor forma com estas exigências para terem realmente capacidade de resposta? Bom, desde já, as empresas em geral têm que ter um bom sistema de informação que ligue aquilo que são os sistemas operacionais, digamos, das suas operações de produção, com os sistemas de gestão. Que permitam calcular de uma forma expedita e sistemática os indicadores necessários. Por isso, esse eu diria o primeiro passo. Nós sabemos que muitas empresas, digamos, os sistemas de informação operacionais e os sistemas de gestão, os chamados ERPs, muitas vezes não estão devidamente ligados e, portanto, muitas vezes há muitas folhas de cálculo pelo meio para ligar e para produzir determinados tipos de relatórios, e por isso essa fragmentação pode ser aqui uma dificuldade. Mas é possível. Agora, efetivamente, as empresas vão ter que dedicar pessoas e tempo a poder produzir esta informação. Mas eu diria que é um bom investimento, porque eu diria que esta avalanche, este tsunami regulatório, como a própria Comissão Europeia chama, e muitas vezes, a legislação, para já a legislação e a regulação não resolve todos os problemas da sociedade e da economia. E quando é feita de uma forma, digamos, apressada, ainda pode ser pior, mais contraproducente do que existir, do que não existir. Portanto, nesta altura é importante, uma primeira fase, deixar as empresas respirar. Neste momento foi aprovado a diretiva, portanto, a diretiva de due diligence, que vai, no âmbito da presidência belga, tem bastante menos ambição do que aquela que estava. Ambição no sentido de cobertura, vai só tocar as empresas com mais de 1.000 trabalhadores e 450 milhões de euros de faturação, mas mesmo assim, estas empresas têm na sua cadeia de abastecimento muitas PMEs, muitas empresas mais pequenas. Por isso é preciso dar tempo para que as empresas possam começar a olhar para dediquem recursos, comecem a olhar para os seus sistemas de informação e comecem a recolher esta informação de forma sistemática e possam, digamos, reportar esta informação aos seus clientes, que lhes vão certamente começar. Por isso eu diria que num primeiro passo é um passo de adaptação, portanto, para deixar as empresas respirar e perceber o que é que têm a fazer, recolher que dados, etc., cálculos, etc. Depois, num segundo passo, começar a sistematizar, essencialmente, como é que vão melhorar estes indicadores, estes e outros que possam. Eu diria, num terceiro passo, mais à frente, começar, digamos, a olhar para estes indicadores quase como condições, aliás, como aconteceu na fase da qualidade. As empresas que não tinham certas certificações de qualidade não podiam ser fornecedoras de determinados clientes. Aqui eu diria que vai acontecer um momento no futuro em que uma empresa que não atinja determinados níveis de sustentabilidade, do seu perfil de sustentabilidade, não vai poder ser, digamos, fornecedora de um determinado cliente, seja pela sustentabilidade ambiental, seja pelas práticas sociais. Portanto, nessa perspectiva, eu diria que é a altura para aquelas empresas que não já estão a fazer, porque há aquelas que já o estão a fazer, é preciso sistematizar a informação. Aquelas que não estão a fazer, é preciso começar a olhar para estes indicadores, sistematizar essa informação e começar, digamos, a organizar esse reporting de uma forma sistemática. Nós temos aqui ainda algum tempo,
Esta diretiva, digamos, de due diligence, tem um prazo de implementação, mas esse prazo, digamos, é relativamente limitado, estamos a falar de 3 a 5 anos, mas nós antecipamos que as empresas que vão neste momento estar abrangidas vão começar neste momento já, e já estão muitas delas a contactar os seus fornecedores. Por isso, é tempo neste momento para que internamente as empresas comecem a dar efetivamente e comecem a dedicar recursos a esta matéria, sendo que, como disse há bocado, se a empresa já é uma empresa inovadora e está a olhar para estes processos, não será uma matéria de recolha de informação, não tanto uma matéria substancial de intervenção no seu modelo de negócio. Ok. E agora, pronto, fazendo assim um pouco a transição entre este tsunami regulatório e o lado prático, do feedback que têm tido das pequenas e médias empresas, a sustentabilidade, para já, é sobretudo um fardo ou já se consegue reconhecer aqui alguma oportunidade neste... Mas, como eu estava a dizer há bocado, depende qual é que é a perspectiva da empresa perante a inovação e perante, digamos, a capacidade tecnológica própria. Se a empresa o tem, digamos, aposta na investigação, desenvolvimento e na melhoria contínua do seu modelo, da eficiência do seu modelo de negócio, eu diria, isto numa lógica de eficiência significa custos, significa que é sempre uma oportunidade. É sempre uma oportunidade de estarmos a melhorar os custos e, portanto, reduzir custos, utilizando menos matéria-prima, utilizando, digamos, fontes de energia renováveis, produzindo menos resíduos, ou aqueles resíduos que se produzem ser valorizados em termos de matérias-primas, outros fluxos, etc. Mas as PMEs já conseguem ver essa oportunidade? As que inovam, sim. As que inovam já estão a fazê-lo. Nós vemos isso, por exemplo, em alguns setores, em que as taxas de reutilização de matéria-prima ou de resíduos, o setor florestal, por exemplo, as taxas no setor, não ir muito longe, da cortiça, ou no setor da pedra ornamental, as melhores empresas não produzem resíduos. Portanto, toda a matéria-prima, há a matéria-prima-chave, e depois temos um conjunto de subprodutos que são utilizados e valorizados por outras aplicações. Portanto, nessa perspectiva, e sempre pela força digamos, do conhecimento, da tecnologia e da inovação. Agora, se a empresa não está, digamos, enfocada nesses ganhos de eficiência, a nível da sua cadeia, da eficiência material, quer na eficiência produtiva, é evidente que aí tem mais dificuldades, se não tem essa capacidade de, digamos, trazer esses novos processos e as novas tecnologias e investir nesse. Portanto, isso exige ter, obviamente, capacidade interna, portanto, recursos, pessoas dedicadas à investigação e desenvolvimento, a testarem novas tecnologias, novos processos, etc. Mas existe também, cada vez mais, porque a empresa não pode investir tudo, não pode incorporar tudo dentro, é uma decisão estratégica, de colaboração externa, nomeadamente com fornecedores, com clientes e, acima de tudo, com a academia. Hoje temos uma academia, um sistema científico que está disponível para trabalhar com as empresas, para resolver problemas de sustentabilidade e de eficiência operativa e de eficiência de utilização de recursos com as empresas, mas é preciso que as empresas também deem esse passo e também queiram exatamente fazer esta ponte de colaborativa. E isso nós vemos que, de facto, há aqui um caminho ainda para fazer por parte de muitas empresas, sabendo que aquelas que estão mais à frente, curiosamente, são aquelas que colaboram mais também com o seu ecossistema próprio de inovação, a nível digamos, dos seus fornecedores, de equipamentos, de máquinas, etc., a nível dos seus clientes, do ponto de vista da aceitação, de colocação de soluções de natureza mais sustentável, e que muitas vezes são procurados pelos clientes, mas outras vezes são apresentados pelos próprios fornecedores como soluções inovadoras, e com a academia. E este trabalho, isso pressupõe efetivamente também que a empresa tenha internamente recursos capacitados para falar com a academia, com os investigadores, para não só explicar os problemas, mas também para trabalhar em conjunto na resolução desses problemas. E esse é um trabalho, digamos, que algumas empresas, é um processo que algumas empresas já estão a fazer, mas que eu diria que, há bocado falámos das 38 mil exportadoras, e apenas uma em cada 10
trabalha tem investigação e desenvolvimento própria, não é? Investe em investigação e desenvolvimento. Mas provavelmente ficaria surpreendido ou não de saber das empresas que dizem que têm atividades de inovação, apenas uma em cada 20 ou 25, cerca de 5, 6%, colabora com a academia. Portanto, estamos ainda longe, por exemplo, daquilo que se passa na Europa, nos países mais avançados de inovação, com maiores resultados, maior desempenho na inovação, é que estamos a falar praticamente mais do dobro deste número de empresas que colaboram com a academia. Portanto, temos aí um caminho bom para fazer. Considera que nesta situação, se calhar de algum aperto e de exigência também em termos de recursos, que a academia podia ser um bom parceiro para as pequenas e médias empresas darem um salto, aquelas menos inovadoras Será um também? parceiro incontornável nesta altura. É um parceiro incontornável, é um parceiro que está disponível para trabalhar com as empresas, e nós vemos que, efetivamente, que as experiências das empresas que trabalham com a academia, e a Ecotec recentemente lançou agora uma plataforma de doutoramentos em ambiente não académico, portanto, de ambiente empresarial, exatamente para conseguir ter aqui um processo e permitir que as empresas possam expressar problemas que têm do seu negócio e que investigadores e candidatos possam, efetivamente, digamos, considerar esses problemas e trabalhar em conjunto. Por isso, este processo de maior intensidade de colaborativa, em que permite resolver problemas ao mesmo tempo e, ainda por cima, formar as pessoas em ambiente empresarial e, portanto, não só produzir o conhecimento científico necessário, mas aplicá-lo no negócio ali em conjunto. Este vai ser, efetivamente, digamos, eu diria, uma dimensão absolutamente crítica da competitividade futura das empresas e da possibilidade das empresas se adaptarem àquilo que vão ser exigências em termos dos seus clientes, em termos de sustentabilidade. Então, temos aqui uma porta aberta, no entanto, ainda como também reconhece, muitas empresas estão num estágio muito inicial deste processo. Vê um risco relevante de as pequenas e médias empresas perderem os seus clientes neste processo se não se adaptarem? Esse risco existe. Esse risco existe e nós temos ouvido agora no mercado algumas empresas que, perante a dimensão do investimento necessário para adaptar os seus processos produtivos às novas exigências e aos novos estándares de sustentabilidade ambiental, nomeadamente ambiental, que estão a considerar, por exemplo, alienar o negócio. E, portanto, dizer é melhor vender agora enquanto o negócio tem valor do que mais à frente nós não temos a capacidade de investimento e aí sim o negócio perde todo o valor, porque, entretanto, o cliente diz não, nestas condições eu exijo um nível, digamos, de standard ambiental na vossa produção que não estão capazes nas vossas emissões, na produção de resíduos, tudo isso, no ciclo de vida do vosso produto, que vocês não estão capazes de garantir. Mas estamos a falar de que fatia do tecido empresarial português que está com problemas mais graves em adaptar-se? Enfim, não temos esses dados não estão definidos. Nós temos vindo a recolher dados episódicos, tanto relatos de empresas que digamos, se colocam disponíveis para poder ser adquiridas por outros clientes, por outras empresas, e portanto não temos essa dimensão. Bom, agora, o que eu posso dizer é que, se olhar para o Eurobarómetro associado à sustentabilidade, portanto o indicador europeu, as empresas em Portugal estão abaixo da média, em média, estatisticamente, abaixo daquilo que é, em alguns indicadores de eficiência material, eficiência de recursos, abaixo daquilo que é a média europeia. E por isso, eu diria que, independentemente do que dizem as estatísticas, claramente nós vemos aqui, primeiro, e quando olhamos para aqueles que estão mais à frente, vemos efetivamente que há empresas em todos os setores de atividade, aqui não estamos a falar de um setor mais, que estão a fazer já este caminho do ponto de vista de aliarem a eficiência do negócio à sustentabilidade, e por isso conseguirem, digamos,
custos mais baixos de operação, mas ao mesmo tempo, digamos, uma produção com níveis estándares de sustentabilidade ambiental, mais sustentabilidade, mais eficazes, enquanto há outras, e aqui aquilo que diferencia as empresas é a capacidade de inovação. Se quiser utilizar aquele número que lhe dei há pouco, do setor exportador, apenas 1 em cada 10 tem capacidade de investigação e desenvolvimento ou investe. Portanto, agora pode fazer as contas de quantas é que podem estar em risco se efetivamente estes standards e essas exigências ambientais forem apertadas, digamos, a malha for apertada. 9 em cada 10 seria isso? Eu não quero dizer isso, mas diria que haverá uma forte ligação entre a capacidade de investigação e desenvolvimento própria e a capacidade de as empresas se adaptarem e, portanto, diria que muitas destas empresas que hoje são exportadoras e que não investem em investigação e desenvolvimento próprio, vão ter que o fazer no futuro e no muito curto prazo. Mas então vê que sejam necessários auxílios financeiros a estas empresas para que possam passar a ter essa capacidade de investir nesta inovação que lhes estão a exigir? Bom, esse digamos, tem sido um pouco a lógica da política do Pacto Ambiental Europeu, que é a promoção, digamos, daquilo que é a transição para uma economia mais digitalizada e mais sustentável. E as duas dimensões, até porque, obviamente, a sustentabilidade passa por também eu ter, digamos, maior nível de digitalização no negócio. E, portanto, o que nós vemos é fundamentalmente uma necessidade de equilibrar o investimento que é necessário as empresas façam de natureza privada com apoios que permitam a empresa não perder competitividade nesta altura. Portanto, quando nós defendemos sim senhor, há uma transição para um maior nível de sustentabilidade. A Europa quer, digamos, limpar o mundo, quer que o mundo fique mais limpo e quer dar eu diria, quer ter liderança nesse processo de tornar o mundo mais limpo e mais sustentável, mas há aqui uma dimensão de competitividade que no curto prazo é muito importante de garantir. E, portanto, nesse aspecto, nós defendemos que, de facto, deve haver uma transição para as cadeias de valor mais sustentáveis, mas, ao mesmo tempo, não pode haver, digamos, um prejuízo na competitividade das empresas. E é nesse sentido que as políticas públicas, os instrumentos de política pública são importantes no sentido de ligar o investimento em investigação e desenvolvimento àquilo que são os processos produtivos, aquilo que é a organização do trabalho, dos processos de trabalho, que é o life cycle, o ciclo de vida dos produtos e, portanto, a forma como os produtos comportam ao longo do seu consumo. E, por isso, nessa perspectiva, esta combinação entre investimento privado e investimento público digamos, que tem que ser, digamos, o objetivo primordial. As empresas têm que continuar a investir, mas tem que haver, obviamente, aqui um apoio, até porque há uma lógica de intervenção, porque se as empresas não conseguirem fazer esta transição, há muitos empregos que se perdem, e atenção, muitas vezes as pessoas dizem as PMEs estão nas cadeias de abastecimento, se esta se perder, virá outra. Mas não é verdade. Muitas das nossas PMEs estão em locais do país que eles próprios, digamos, são grandes empregadores a nível local daquele. E, portanto, a sustentabilidade das PMEs, por comparação com as grandes empresas, é um fator também de sustentabilidade e coesão territorial. Porque, obviamente, Portugal não é só Porto e Lisboa, digamos, e muitas destas PMEs que estão nas cadeias de abastecimento e exportam para o mercado global estão em localidades que, se essas empresas fecharem, eu diria que há um grande rombo social, até porque estas empresas, com esta visão, digamos, de familiar, de ligação ao território, de ligação à comunidade local, portanto, uma lógica de sustentabilidade, tem aqui um papel muito importante na coesão territorial. Portanto, não é verdade que digamos que por serem PMEs ou serem pequenas e médias empresas, que elas são importantes. Elas podem ser grandes empresas a nível local. Exatamente. Nesse caso, a distribuição de fundos comunitários
está a ser bem feita? Pergunto-lhe porque ressalva aqui a importância das PMEs a nível nacional. Sabemos que também são a maior parte do nosso tecido empresarial. E ao mesmo tempo que elas precisam de ajuda, como as outras, mas elas também, sabemos que os fundos do PRR estão a ser sobretudo dirigidos a grandes projetos de grandes empresas com já alguma dimensão ou mesmo grandes empresas. Portanto, se calhar a sua sensibilidade sobre precisávamos de fundos comunitários que apoiassem mais as PME em particular nesta transição. Eu diria que nós precisamos de investimento empresarial, digamos, dirigido à competitividade, à internacionalização, à inovação. E, portanto, esse investimento tem que ser feito, existam ou não existam fundos públicos. Aliás, até podemos ver que, digamos, as empresas não devem depender dos seus investimentos se houver ou não houver fundos. Exato, sim. Os fundos os apoios devem ser exatamente isso mesmo, devem ser apoios ao investimento privado. Certo. Agora, as empresas, para poderem fazer esse investimento privado, têm que ter a estrutura de capital adequada e muitas vezes aquilo que é uma estrutura de capital familiar terá que ser aberta digamos, a novas formas de financiamento privado. E nós na Cotec temos trabalhado com parceiros e agora há pouco tempo fizemos uma sessão com a CMVM sobre, digamos, novas formas de financiamento, digamos, do crescimento das empresas, nomeadamente através do mercado de capitais. Portanto, ponto número 1, é preciso que as empresas tenham a estrutura de capital adequada para fazerem esta jornada. E não é possível uma empresa procurar internacionalização e ao mesmo tempo inovação, porque não é possível internacionalização, entrar em mercados internacionais competitivos e exigentes sem um processo de inovação permanente, um investimento em inovação, sem uma estrutura, um balanço de estrutura de balanço, portanto uma estrutura de capital suficientemente robusta para fazer essa jornada. É como você ir para o deserto e não levar, digamos, o equipamento todo, rapidamente morre no caminho, não é? E fica pelo caminho. Portanto, é preciso estar, digamos, robusta do ponto de vista da sua estrutura de capitais. E isso também é um aspecto muito importante, digamos, das empresas que querem, efetivamente, assumir um crescimento sustentável. Depois, há esta questão, hoje há aqui uma terceira perna deste investimento, não é só a questão da entrada em novos mercados, entrada em novas cadeias de abastecimento, através da inovação, mas agora é preciso olhar sempre para aquilo que é o perfil de sustentabilidade do modelo de negócio e investir também nesse. E por isso é uma forma adicional que não é apenas, não está só ligada para a questão de diferenciação digamos, da oferta da empresa, mas também para responder às questões regulatórias exigidas pelos clientes ou em termos de regulação propriamente dita. Portanto, mas então as PME não estão a ficar esquecidas no que se trata de apoios à transição? Eu volto, isso está a existir e eu volto também a insistir. Eu julgo que não, portanto este novo programa do Portugal 2030 tem a questão da sustentabilidade bem marcada. É importante que haja uma ligação efetiva entre aquilo que são os apoios à investigação, desenvolvimento, isto é, para alargar a tal base, portanto, para serem não apenas uma em cada 10, serem 2 em cada 10, 3 em cada 10, 4 em cada 10, 5 em cada 10. Portanto, é esta base que é preciso, porque essa uma em cada 10, essa já está a fazer o seu caminho. Essa, obviamente, vai buscar apoios, certamente, etc. Mas eles já estão no caminho certo. O que nós precisamos é que mais empresas criem essa capacidade. E agora pergunta, mas como é que uma empresa pode criar? Olha, desde logo, criando, digamos, internamente, capacidade para fazer investigações de desenvolvimento através, por exemplo, de contratação de doutorados. Nós vemos que, por exemplo, nas empresas que têm uma função de investigação e desenvolvimento forte, podem ter, digamos, o peso de doutorados em termos das suas equipas de investigação, a nível de 30%. Até 30%. Mas depois há aqui um paralelo que vemos, que é empresas que trabalham com a academia, de alguma forma fazem também têm um peso, digamos, de doutorados, porque na prática essa é uma forma de poder falar com a academia, explicar os problemas, falar com os investigadores. E depois há outro tema muito importante, que é, não basta apenas criar novas tecnologias, implementá-las nos seus processos produtivos, é preciso criar condições para proteger.
E nesse quadro nós vemos que muitas empresas, digamos, estão no plano internacional, estão nas cadeias de valor internacionais, mas produzem inovação, mas não se preocupam, não estão particularmente preocupadas com a proteção do seu ativo incorpóreo, dos seus ativos intangíveis, do seu conhecimento, dos seus, digamos, da sua propriedade intelectual ou industrial. E é nesse sentido que este também é um risco no processo de internacionalização, que é rapidamente a empresa, aquela vantagem que criou porque tem um processo produtivo melhor, tem um produto melhor, mais eficiente, mais ambientalmente mais favorável, etc., não consegue sustentar porque rapidamente é copiado, ou essa informação, digamos, é por meios legais ou ilegais, digamos, extraída para um concorrente, e por isso, nessa perspectiva, o que nós vemos, e por isso aqui esta semana lançamos aquilo que nós chamamos uma iniciativa para capacitar as empresas, treinar as empresas a protegerem melhor os seus ativos intangíveis, e que vemos que portanto, na prática, mais capital humano, mais investimento em investigação e desenvolvimento, mais colaboração com a academia, maior nível de proteção. Estes eu diria que são elementos essenciais de uma receita para as empresas investirem digamos, num processo de crescimento internacional sustentável. Ok. Então, para concluir, falámos aqui muito sobre os desafios que se adivinham e que já se sentem nas empresas. Queria então acabar com uma nota se calhar mais positiva, que é: que vantagens é que podem esperar as empresas que se esforcem para concluir, para avançar neste caminho? Na prática, nós falámos aqui de várias coisas. Uma das coisas é o próprio financiamento, e neste caso o setor bancário, com quem nós temos trabalhado. Começámos por falar no Estatuto Inovadora. O Estatuto Inovadora nasce como forma de reconhecer as empresas que estão a fazer este caminho e, portanto, que efetivamente têm já um processo de inovação que na prática significa uma adaptação sistemática às condições de mercado e às suas exigências. Mas ao mesmo tempo também significa reduzir, por um lado, sensibilizar os bancos para estas empresas e para aquilo que estão a fazer, mas também reduzir a assimetria de informação que existia nesta matéria entre os bancos e os investidores e as próprias empresas. E por isso, quando nós, digamos, estamos neste alargar o Inovadora para esta Inovadora Evolution, esta evolução da Inovadora, nós estamos também a criar condições para que os bancos possam, efetivamente, digamos, tomar conhecimento de como é que é o perfil, neste caso, de maturidade, começando por um perfil mínimo, Sim. mas qual é o perfil de maturidade das suas empresas e, portanto, reduzir também a assimetria para isso. E nós sabemos que hoje a própria banca está submetida, digamos, a obrigações de encarecer o seu custo de capital, se não conseguir demonstrar que, efetivamente, que o seu financiamento, a sua carteira de clientes não está a evoluir no caminho certo. Portanto, nessa perspectiva, eu diria, numa nota muito positiva, as empresas que já estão nesse caminho e, portanto, que podem, efetivamente, demonstrar através da nossa certificação inovadora ou no Inovadora Evolution, serão certamente reconhecidas com uma relação ainda mais profícua com a banca e com os seus investidores, com o mercado em geral. Aquelas que não estão ainda nesse caminho, podem efetivamente, e será evidente perceber que esse caminho é o único possível, ou então, alternativamente, podem vender o negócio a alguém que saiba fazer esse caminho. Portanto, é dessa perspectiva que vemos que, efetivamente, que é preciso alargar este núcleo vital da economia portuguesa. Mas quão mais barato se pode tornar o financiamento? Tem alguma quantificação? Isso a banca dirá quanto é que é, digamos, o acréscimo de spreads digamos, relativamente a uma empresa que é inovadora de uma empresa que não é inovadora, mas posso-lhe dizer que, de facto, pode ser, digamos, hoje, num contexto em que as taxas de juros estão mais elevadas e os spreads, pode cada vez mais, a diferença entre uma empresa inovadora, que significa, digamos, que tem objetivamente capacidade de mostrar o seu caminho em termos do futuro do negócio, portanto olhar para o negócio não hoje apenas, ou no negócio passado, mas acima de tudo olhar para o negócio do futuro, digamos, essa diferença cada vez, na nossa perspectiva, vai ser mais acentuada do ponto de vista de custo de financiamento, seja pela capacidade de inovação propriamente,
seja pela capacidade de traduzir essa inovação em fatores de competitividade, nomeadamente a própria sustentabilidade na cadeia de produção. Acho que tocámos basicamente um pouco de tudo. Agradeço-lhe bastante o seu depoimento, a sua ajuda e despeço-me então também. Obrigada por assistirem e até uma próxima. Até uma Obrigado. próxima.